Hoje é dia de Páscoa, dia de coelho, ovo de chocolate. Que delícia! Mas a Páscoa não é só isso. Aliás, a Páscoa não é nada disso. Vem com a gente hoje no Bate-Papo Cristão conhecer um pouco do sacrifício da Páscoa. A paz do Senhor a todos, eu sou Anderson Rigobello e mais um Bate-Papo Cristão está começando. No vídeo de hoje nós vamos falar justamente sobre isso, o sentido verdadeiro da Páscoa, aonde muitas vezes para muitos passa despercebido ou vai perdendo com o tempo o sentido. Para aqueles que não conhecem a fundo a história da Bíblia e não são crentes, a Páscoa é uma data comemorativa onde se presenteia com chocolate, mas há muitos outros significados na Páscoa. Futuramente, talvez permitindo Deus, eu trago um pouco desses significados, inclusive da palavra Páscoa. Ou, se Deus deu a direção, talvez lá no Instagram você já tenha visto algum vídeo curto falando um pouco sobre isso, então nos acompanha lá no Instagram para você ficar por dentro de tudo. E hoje eu quero fazer uma ligação dos dois tipos de Páscoa que nós conhecemos. A Páscoa cristã, que lembra da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, e também da Páscoa hebraica. Sim, há uma ligação, há coincidências entre as duas Páscoas. E assim como nós vamos ler, nós vamos ver na Bíblia Sagrada sobre a Páscoa cristã e o motivo da ligação com a Páscoa judaica, que é o sangue que nos cobre, o sangue que nos protege, o sangue que serve de sinal, de elo, para que o espírito da morte no Antigo Testamento e a condenação eterna no Novo Testamento passem direto por aqueles que estão cobertos e protegidos pelo sangue. Então nós vamos lá no livro de Êxodo, no capítulo de número 12, do versículo 6 ao versículo de número 13. E guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomando do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comerei. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Muito bem, o que nós acabamos de ler foi a instrução de Deus para o povo do Egito, no momento em que cairia sobre o Egito a 10ª e última praga, a morte dos primogênitos. Tendo em relação a isso, nós podemos ver uma instrução de como comer o que deveria ser comido, como comido, a questão dos alimentos para a Páscoa judaica, que é seguida até hoje pelo povo judeu. Algo que nos chama de interessante é que Deus diz para que fosse então coberto com o sangue do cordeiro sacrificado para ser comido durante a Páscoa, fosse pintado os umbrais e as vergas da porta, para que isso servisse então de sinal para que Deus, quando fosse então ferir os primogênitos do Egito, lá tivesse o sinal para que Deus passasse então direto, e ali a praga, ali a maldição da morte dos primogênitos, ali o castigo não viesse a atuar.
Deus sabia a casa dos judeus, mas Deus precisava que os judeus acreditassem nas palavras de Deus, nos mandamentos de Deus, para que Deus pudesse protegê-lo, para que Deus os justificasse através do sangue do sacrifício. Mas o que isso tem a ver com a Páscoa cristã? A ombreira da porta, as vergas, aqueles 3 madeiros refletem a cruz do Calvário, aonde Jesus, o Cordeiro, foi morto, e simbolicamente nós lembramos e comemos do seu corpo durante os cultos ministrados de Santa Ceia na maioria das igrejas cristãs. O seu sangue derramado naquele madeiro é o sangue que nos cobre, o sangue que serve de sinal para que o juízo divino no último dia se passe sobre nós. Quer Jesus Cristo voltando em grupo ou individualmente, que é quando a nossa vida expira e nosso destino então é selado, o sangue de Jesus Cristo derramado naquela cruz, assim como o sangue do Cordeiro nos ombrais e nas vergas da porta da casa do povo de Israel, escravo do Egito, serve para que o juízo, o castigo, não venha sobre nós. Lá o povo vivia em escravidão do Egito, precisava de uma libertação. E aqueles que não fossem libertos sofreriam o castigo. Hoje, os escravos do pecado, que não reconhecem Deus como verdadeiro Deus e soberano sobre todas as coisas, sofrem o castigo vindouro. E o sangue de Jesus serve como sinal da liberdade do pecado. Páscoa significa passagem. Passagem de um momento difícil para um momento glorioso. Da escravidão ou do Egito ou do pecado para a liberdade e travessia para a terra prometida. Para a liberdade e para a vida eterna com Jesus Cristo. Muito bem, irmãos, mais um Bate-Papo Cristão está chegando ao fim. Deixe nos comentários a sua opinião, o que você pensa da Páscoa, como você comemora, como você vê, você já tinha pensado nessa ligação que nós acabamos de refletir entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. Compartilhe esse vídeo para que as pessoas possam entender o verdadeiro significado da Páscoa. Não há nada em comemorar com a família, presentear, ter harmonia com as pessoas que nós amamos, mas nós não podemos nos esquecer do verdadeiro símbolo e significado da Páscoa, que é a nossa liberdade em Cristo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, venha fazer parte da nossa comunidade aqui todos os domingos. Ative o sininho para que você não perca mais nenhum vídeo. Deixe o seu like para que o YouTube entenda que a plataforma aqui tem conteúdos interessantes sobre teologia, falando de Deus, falando de Bíblia, e possa levar as nossas mensagens para mais pessoas, também para que você receba um conteúdo de maior qualidade, um conteúdo bíblico, não só meu, mas de outros irmãos em Cristo que fazem um excelente trabalho aqui na plataforma. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês e até o nosso próximo encontro.